trabalho coletivo bem feito a partir da chegada e a partir do momento que o Leonardo Jardim teve respaldo. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Calendário do Cruzeiro preenchido. O CBF detalhou os jogos da Copa do Brasil e também as próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia, porque o jogo com o Grêmio ficou dentro do que o Cruzeiro planejava, que é a partida no domingo, dia 13 de julho, no Mineirão. O horário é aquele que o Cruzeiro vem tendo em alguns jogos aí por causa da TV. Vamos falar um pouco mais sobre Matheus Pereira? Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Vamos lá, que eu quero aqui atualizar como ficou o calendário do Cruzeiro, porque a CBF, ela desmembrou os jogos da Copa do Brasil e também as próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Fiz questão até de anotar aqui para ficar mais fácil. Então, lembrando que o Cruzeiro vai ter aqueles amistosos lá, o torneio amistoso, né, Vitória Cup, no Espírito Santo, dia 3 e no dia 6 de julho. O primeiro compromisso oficial na volta será no dia 13 de julho, 8h30 da noite, um domingo. O jogo com o Grêmio no Mineirão. E ficou dentro daquilo que o Cruzeiro planejava. Por quê? No dia 12 tem um show grande na Esplanada no Mineirão. Para não ter nenhum tipo de problema, o Cruzeiro solicitou à CBF que a partida fosse marcada para o domingo. O pedido foi atendido, aí o horário é questão do Prime Video, da Amazon, que vai transmitir esse jogo com exclusividade na plataforma. Então, domingo, 13 de julho, 8h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Grêmio. No dia 17 de julho, uma quinta-feira, o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, 7h30 da noite. Aí no domingo, dia 20 de julho, Cruzeiro e Juventude no Mineirão, 4 horas da tarde, hein? Um milagre aí, jogo domingo, 4 horas da tarde pro Cruzeiro. No dia 23 de julho, quarta-feira, 7h30 da noite, Cruzeiro vai em São Paulo, Arena Corinthians, enfrentar o Corinthians. No dia 27 de julho, domingo, também 4 horas da tarde, Ceará no Mineirão. No dia 30 de julho, também Mineirão, uma quarta-feira, 7h30 da noite, é o primeiro jogo da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, o duelo diante da equipe do CRB. E aí, no dia 3 de agosto, um domingo, fora de casa, estádio Newton Santos, o Engenhão, 4 horas da tarde, o Cruzeiro enfrentando o Botafogo. E no dia 7 de agosto, uma quinta-feira, Maceió, estádio Rei Pelé, o Cruzeiro jogando diante da equipe do CRB. Então, temos aí o calendário preenchido até o dia 7 de agosto, hein? É jogo meio e final de semana. Quando voltar, o Cruzeiro volta tendo uma maratona, aí também já ficou todo o período aí, férias, trabalho de intertemporada, tudo com o técnico Leonardo Jardim, é voltar na ponta dos cascos para ir bem também na outra parte aí que envolve Campeonato Brasileiro da Série A e, claro, os jogos de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente trouxe ontem sobre a questão de Matheus Pereira e aí é o seguinte, a negociação ainda vai acontecer para uma renovação. O que tem de importante em toda a história, e aí já da parte do Matheus Pereira também, é que o cenário para o Matheus Pereira se transformou completamente em pouco tempo no Cruzeiro, né? Hoje todo o departamento de futebol vê o Matheus Pereira como um jogador muito importante para o Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim conta muito com o atleta. O Matheus Pereira já disse em algumas oportunidades que não pensa em sair do Cruzeiro para ir para outra equipe do futebol brasileiro. E eu já nem sei mais se tem tanto aquele desejo de uma negociação para o futebol europeu. Por mais que as famílias elas estejam na Europa, mas o momento vivido hoje pelo Matheus Pereira, em todos os aspectos, é muito especial. Então, uma boa conversa com o Cruzeiro pode fazer com que esse contrato realmente seja prorrogado. Não tem mais, como eu disse, aquela história de ter que ir para a Europa a qualquer custo e por tudo que vinha acontecendo também com o jogador no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então,
essa história ela se transformou e se transformou de uma maneira positiva e o Matheus hoje está muito feliz e adaptado aqui ao Cruzeiro. Então vamos aguardar e acompanhar como essas conversas irão acontecer. Tem também a questão de aparecer proposta, se vai aparecer proposta lá do exterior e como seria essa proposta, mas é fato que o Cruzeiro vai fazer de tudo aí para que o Matheus Pereira fique por muito mais tempo aqui. Algumas questões relevantes para a gente falar, eu acho que esse assunto do Matheus Pereira vai render bastante, né, Samuca? Porque é um jogador que sempre dividiu muitas opiniões na torcida, mas eu fico feliz que o Cruzeiro finalmente comece a conversar sobre essa renovação aí. Lucas Silva, tem outras questões também pra gente falar, mas cheguem aí, mandem suas mensagens, afinal o Cruzeiro está de férias, né? Os atletas estão de férias, mas a gente segue trabalhando, então dá essa moral pra gente. E com a extensão contratual do Lucas Silva, eu tava observando lá no Cruzeiropédia, né, que faz um levantamento maravilhoso. O Lucas Silva fatalmente vai figurar entre os 25 jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro, hein? Então é realmente um dado muito importante na história do nosso Cruzeiro querido e amado. Um jogador que vai com tudo para atingir essa marca, e é disso e de muito mais coisas que nós iremos falar. Assim, eu acho que muito o perfil que o Cruzeiro procura tornou essa busca mais difícil e o mercado menor, né? Não, eu concordo com isso que o Rafa falou. Para quem não acompanhou a live mais cedo, eu até perguntei isso, né? Porque teve alguém que mandou assim, o Matheus Pereira é um jogador, como se fosse um jogador comum, né? Tem muitos meias melhores. Aí a gente fez um desafio, assim, né? Pô, quem seria esse meia melhor, né? Para chegar ao Cruzeiro e tudo mais. E aí, ou a gente vai esbarrar em nomes que são muito irrealistas, né? Caras que estão na Europa, ou caras tipo Alan Patrick, por exemplo, nem poderia jogar pelo Cruzeiro esse ano, né? Já passou os 7 jogos, mas é muito difícil imaginar que o Inter abriria mão dele para negociar com o Cruzeiro. Aí o pessoal falando nomes como Paulo Dybala, né? Que sempre lesionado lá na Roma, mas jogadores muito caros, assim. E assim, gente, o mercado está realmente muito inflacionado, né? Só ver os jogadores que o Cruzeiro sondou aí e as pedidas 10 milhões de euros, né, assim, 10 milhões de dólares, como se isso fosse um dinheiro absolutamente comum, né, como se fossem cifras tranquilas no futebol brasileiro. Não são, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que entender também aquilo que o próprio Samuel já falou em várias oportunidades, né, do quanto o Cruzeiro precisará fazer aportes aí, especialmente a diretoria, e como não tem como a gente exigir do Cruzeiro outra janela de transferências de 200, 300 milhões de reais, e eu acho que nem precisa, tá? Para ser bem honesto, eu acho que com o que o Cruzeiro fez até o momento, os jogadores mais graúdos, né, nomes mais relevantes, a gente já tem um número muito significativo de jogadores grandes, jogadores que podem suportar partidas decisivas. Agora, a gente precisa de jogadores que possam se juntar a eles, né, a caras para correr, para fazer até um papel tático. Tanto que aquilo que a gente mais questiona, né, que a gente mais pede atualmente é ponta, né, é a opção para jogar pelos lados do campo. O zagueiro também, claro, mas ponta. E os pontas no sistema do Leonardo Jardim, eles não são os caras que vão desequilibrar fazendo gol, né? Claro que gol é bom. Quem quiser fazer gol pra gente, nós queremos. Mas são caras que têm um papel tático muito importante. São caras que correm pra caramba. Então é esse que acho que a gente tem que entender esse perfil também, né? O Cruzeiro já tem ali alguns jogadores desequilibrantes. A gente precisa agora de mais jogadores capazes de serem peças úteis nesse elenco e de poder também acrescentar um pouco mais de qualidade, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro hoje deve ter ali talvez 15 jogadores, né? Que tenham um nível satisfatório, assim, bom para jogar uma Série A. A gente precisa mais, né? Se a gente olha para o Palmeiras, por exemplo, tem mais de 20. O Flamengo tem mais ou menos isso. E a gente está se propondo a desafiar esses clubes. Então a gente vai precisar qualificar o plantel. Mas eu não exigiria nenhuma loucura, nenhuma insanidade, até porque o Cruzeiro já fez muito investimento nas 2 últimas janelas e o resultado não foi bom, né? A gente acabou conseguindo ter resultado quando fez um trabalho coletivo bem feito a partir da chegada e a partir do momento que o Leonardo Jardim teve respaldo.